Boa noite. Hoje nós temos aqui o Bruno Mello. Bruno Mello é fundador do portal Mundo do Marketing e também diretor desse portal. E eu estava revendo aqui. Bom, primeiro, Bruno, eu queria que você se apresentasse, né, explicasse um pouquinho melhor da tua experiência. Depois eu também vou me apresentar. Aí a gente fala um pouquinho da história do portal Mundo do Marketing. Mas eu ia pedir para você começar se apresentando. Legal. Tudo bom? Obrigado, Arnaldo, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Bruno Mello, sou jornalista. Os 6, 7 anos iniciais da minha carreira foi em redação, e os últimos 16 foi juntando o jornalismo, que é a minha formação, com o marketing, e aí juntou duas coisas que eu nunca imaginei que estariam juntas, numa paixão muito grande, que é ser um jornalista e profissional de marketing. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Há 16 anos fundei o portal Mundo do Marketing, que é hoje uma das referências quando a gente fala sobre marketing no Brasil, especialmente para quem trabalha no marketing das empresas, né? Analistas, coordenadores, gerentes, diretores, vice-presidente de marketing. É o nosso público que está aqui todo dia acessando a quem eu chamo carinhosamente de habitantes do mundo do marketing. Que legal. Bom, antes da gente falar do portal Mundo do Marketing, eu queria me apresentar um pouco também para as pessoas que não me conhecem. Eu tenho uma experiência grande na área de marketing, já ocupei cargos de liderança nessa área, em várias empresas. Tenho pós-graduação em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, em inovação e gestão pela PUC, e sou mentor de marketing estratégico. O Bruno, eu estava revendo a história do portal Mundo do Marketing e vi, como você comentou, que ele foi fundado em 2006, né, 16 anos atrás. Eu estava vendo o seguinte, que o Facebook, embora tenha sido fundado em 2004, não começou aberto ao público, né? Ele começou muito restrito para alunos de Harvard, depois para alunos de outras faculdades americanas, e foi em 2006 que ele se abriu ao público para maiores de 13 anos, quer dizer, no mesmo momento em que você lançou o portal Mundo do Marketing. E nessa época, a Apple nem tinha lançado ainda o iPhone, que virou referência em smartphone, né? Então, a gente está falando de uma época em que pouca gente falava como fala hoje, da importância do marketing de conteúdo, do conteúdo como sendo um negócio na internet, porque as empresas que trabalhavam conteúdo tradicionalmente, né, que eram os jornais impressos, a televisão, o rádio, eles vieram sentindo a partir daí a competição da internet e vieram perdendo muito espaço. E você trabalhar o conteúdo na internet ainda era relativamente novo, né? Então eu queria te perguntar como foi esse processo de entender essa oportunidade, traçar essa estratégia e lançar, portanto, um negócio online baseado em conteúdo. Legal. Engraçado que recentemente estava organizando minha biblioteca e achei é, alguns livros de 1999, de 2012, lançados nesse período, né? E para você ter uma noção, nem se falava em marketing digital. Uhum. No início era marketing direto na internet, né? Aham. E depois veio a ser marketing direto online, né? Uhum. E aí hoje, algum tempo, já há algum bom tempo, já se fala de marketing digital. A questão de conteúdo também igualmente. Quando a gente começou, não se falava, não existia o termo de marketing de conteúdo. Na verdade, ele estava engateando, a gente tinha muito o branded content ainda, também já se falava em branded content, mas somente as mentes e marcas mais inovadoras. Eu lembro muito bem de um case bem famoso, que é da Oi, né, da Telefônica Oi. Em 2006, ela já era um case de branded content, já se falava um pouco sobre isso. Mas inbound marketing, por exemplo, só ficou popularizado no Brasil depois de 2012, com Uhum. muito pelo trabalho da RD Station, né? Uhum. Como que surgiu a história do mundo do marketing? Acho que ela surge
bem antes até do mundo do marketing, né? Eu não contei, né? Mas aos 18 anos eu tive um portal um portal jornalístico sobre automobilismo. E aí, na época, isso foi ano 2000, por aí, anos 2000. E aí, quando pensei no mundo do marketing, a gente pensou já como um veículo de comunicação online, né? Um veículo de comunicação que fosse um negócio. Porque por conta dessa experiência que eu tive aos 18 anos, e eu fundei aos 23, eu falei assim, cara, isso tem que ser um business. Então, só que eu não pensava no conteúdo como a gente pensa hoje, né? Para não dizer que eu não pensava, em 2010, 4 anos depois, o Felipe Moraes, que era coordenador da pós-graduação da Impacta, de marketing digital, me chamou para eu ministrar uma disciplina de gestão de conteúdo para marcas no ambiente digital. E ele falou assim, Bruno, você já faz isso. E a gente nem não fazia tanta noção, né? E a gente não falava de inbound. Então, em 2010, a gente passou a falar um pouco de gestão de conteúdo para a marca, e era o que a gente fazia, né? Então, a ideia não nasceu da minha cabeça, diga-se de passagem, 100%, né? Eu trabalhava com assessoria de imprensa, me pediram para fazer uma matéria sobre marketing, e aí eu não sabia absolutamente nada de marketing, como um bom jornalista que às vezes é especialista em generalidade, né? Você acaba não aprofundando muito, tirando os jornalistas que são especializados, como de economia, esportivo, enfim, tecnologia. Hoje em dia a gente está mais especializado, mas 20 anos atrás, 22 anos atrás, não era tanto assim. Então, me pediram uma reportagem sobre marketing, freela, e eu falei assim, cara, não sei nada, vou estudar, vou ver o que tem. E como um bom jovem, 23 anos na época, eu fui na internet. E quando eu fui na internet, e aí não vi muita coisa, fui para a biblioteca da faculdade, fui para a banca de jornal, ainda existia, revista, jornal, e aí eu fui ver, cara, olha só, o que tem hoje no mercado fala sobre publicidade. Fala sobre publicidade, e o que tem no digital fala sobre um marketing muito teórico. Eu via muita coisa de marketing educacional, marketing cultural, algumas coisas sobre marketing esportivo, mas eu não via nada que fosse um veículo de comunicação para o profissional de marketing, que falasse de casos de sucesso, que discutisse o dia a dia do marketing, que falasse da carreira do profissional de marketing, que colocasse o mundo colocasse o marketing no lugar que ele deve ter, que é um lugar estratégico para as empresas. Então, a gente nasceu com esse propósito, né? De transformar as empresas e, por final, a vida das pessoas quando elas desenvolvem o marketing bem feito, né? E a gente quis sempre promover a essência do marketing, a essência que é o marketing mesmo. A gente sempre teve esse propósito. Fantástico. Uma coisa que na prática profissional a gente acaba falando muito com os nossos clientes, né, o público em geral, é a importância do conteúdo, né? Porque muitas vezes o empresário que ele tem aquela ansiedade por vender no curto prazo, que é natural, ele precisa vender mesmo, né? Ele acha que as ações que não são para gerar diretamente vendas são ações em que ele pode estar perdendo tempo, ele pode não estar sendo efetivo em gerar resultados, né? No entanto, eu sempre argumento que a venda ela não é um evento isolado, ela é um processo, e o público passa por estágios, onde o primeiro estágio é ele tomar conhecimento da sua empresa, da sua solução, e também tomar consciência da necessidade que ele tem e que você eventualmente possa resolver, né? Então, passa por educação, passa por informação, e isso não é perder tempo, isso é um estágio obrigatório da compra ou da contratação. E os empresários muitas vezes não têm essa consciência, né? O que você poderia comentar sobre esse processo de usar a informação para conquistar o público? Eu vou trazer um pouco também
da nossa deficiência como profissional de marketing. Eu concordo com o que você falou, 100%, mas a gente também deve administrar melhor a forma como a gente trabalha para a gente conseguir fazer as duas coisas juntas. Eu sei que é muito difícil e eu não falei de uma experiência que eu tive nos últimos 2 anos como head de marketing de uma startup e eu tinha exatamente esse desafio, gerar demanda de curto prazo, eu precisava gerar uma grande demanda de curto prazo e, ao mesmo tempo, eu precisava construir uma marca. E hoje, para construir uma marca, você só constrói uma marca se você tiver conteúdo. Mas quando a gente faz conteúdo, precisa tangibilizar esse conteúdo. Como que a gente tangibiliza esse conteúdo? O conteúdo para a marca ele tem duas funções prioritárias. Primeiro, ele presta serviço, o conteúdo para a marca ele presta serviço ou ele entretém. O ideal quando a gente junta esses dois numa coisa só. Quando você tem uma prestação de serviço via um entretenimento, e aí você tem casos e casos de sucesso aí que a gente poderia citar depois. Mas como que a gente faz para enfrentar esse desafio? É realmente organizando um pouco a nossa agenda, tendo uma estrutura, a gente precisa realmente ter uma estrutura que possa fazer os dois juntos, né? E uma coisa leva a outra, né? Quando você desenvolve o conteúdo para a marca, dentro de uma estratégia, dentro de uma jornada, é muito mais fácil você chegar na venda. Mas, assim, precisa estar estruturado. E o empresário precisa ter essa consciência de que não é curto, mas também não é longuíssimo prazo. Eu gosto muito de pensar no conteúdo para a marca que seja não só aquele topo meio fundo de funil tradicional ou uma ampola, como a gente fala hoje, mas eu gosto de trabalhar em todas as frentes e que em um conteúdo eu posso ter uma levantada de mão já ali, independente se ele for de reconhecimento de problema ou já a avaliação de uma solução. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar conteúdos que sejam muito universais. Por quê? Porque a jornada de compra das pessoas hoje ela está muito complexa. Então, eu vou dizer assim, é praticamente impossível para a marca hoje determinar a jornada de compra dos seus consumidores de forma única. Não existe. Uhum. Até porque nós, como pessoas, nós somos multifacetados. Assim. Tem dia... O comportamento do consumidor está tão complexo que tem dia que você tem uma jornada tradicional e tem dias que você não tem você tem uma jornada nada tradicional. Então, Uhum. assim, é muito complexo você definir uma jornada de compra única, que você vai ter ali todos os pontos de contato mapeados, todos os pontos de conteúdo ali produzidos. Então, assim, é muito complexo. Como fazer isso? A gente tem que chegar no meio termo. Né? Eu acho que eu parei um pouco de falar assim, cara, a culpa é do profissional de marketing, a culpa é do empresário. Cara, a responsabilidade de gerar a demanda é da empresa. Então, assim, vamos sentar com o comercial, com vendas, e vamos definir aqui as regras. Como que a gente pode fazer para gerar venda no curto, médio e longo prazo? Como fazer para gerar venda com conteúdo ou com geração de demanda, entre aspas, tradicional, e ver como é que a gente vai fazer isso. Que verba a gente tem, que recurso humano a gente tem, e vamos colocar as regras do jogo para poder fazer isso acontecer. E aí, falando em jornada de compra, quando a gente fala num negócio B2B, né, quer dizer, uma empresa que vende para outras empresas, ou uma empresa que vende produtos ou serviços de ticket alto, né, em que envolve uma percepção de risco por causa do valor, o tempo de decisão de compra ou de contratação é maior. O ciclo de venda ele é mais curto. E me Sim, parece que deu uma pequena pausa, mas isso. agora voltamos. Voltamos. Eu estava comentando, então, que dentro de um ciclo de decisão mais longo,
que envolve produtos de alto ticket, por exemplo, ou serviços, o processo envolve sempre a conquista de confiança, né? Além de gerar consciência, etc. E isso envolve também a construção da marca, de criar uma relação emocional do público com a marca. Tudo isso envolve conteúdo, história, envolve informações, né? Então, ao longo do ciclo da jornada de compra, o conteúdo ele está sempre presente. É muito difícil você simplesmente oferecer o teu produto e serviço e com isso já gerar imediatamente uma venda. Você tem que ter um processo de conquista de confiança, né? E falando em marca, como você comentou há pouco sobre o conteúdo ligado à marca, é importante a marca gerar uma relação emocional e contar uma história verdadeira, uma história que cative, uma história que gere que transmita os valores da empresa, né? Eu queria te pedir, então, para você comentar sobre esse processo de construção da marca através do storytelling, do conteúdo, e se você eventualmente tiver algum case que venha à cabeça agora, seria interessante se você pudesse comentar também. Tá. O grande desafio é a atenção das pessoas. E como é que você chama a atenção das pessoas? Com conteúdo hoje. E a atenção está ligada com o tempo. A nossa briga hoje é pelo share of time da pessoa. Se a gente for fazer um histórico aqui bem rápido, quando começou toda a questão do marketing, que é uma ciência nova, né? Quando eu falo de uma ciência nova, é uma ciência de 40 anos, por aí, cerca de 40 anos. Então, assim, quando a gente começa a estudar marketing, a gente vai ver que a briga das empresas é pelo market share, né? Cara, eu vou brigar por participação de mercado. Depois as empresas veem que não adianta brigar só por uma participação de mercado, elas precisam brigar pela participação na mente das pessoas, né? Pelo awareness, né? Então, share of mind. Então, a gente começa a fazer propaganda, a mídia, né? De massa, ganha força e tudo. Mas a gente vê que, cara, não adianta só isso. A gente precisa ter uma participação no bolso das pessoas, que é o share of wallet, porque passou a ter muita opção, né? Passou a ter muita opção de marcas, de produtos, de serviços, de disponibilidade. Então, sai do share of marketing, share of mind, share of wallet, que o bolso das pessoas é o único, mas você tem hoje só de streaming mais de 10, mas aí não adianta você também... A pessoa até tem uma carteira grande, mas assim, quem me cativa? Aí eu preciso ir no Sheriff Hart, né? Que eu esqueci o nome do autor que tem o livro chamado Love Brands, Kevin Roberts, que foi presidente da Pepsi. E ele fala do Sheriff Hart. Então, você tem que ter um espaço no coração das pessoas. Mas como é que você vai conseguir espaço no coração das pessoas, na mente das pessoas, no bolso, se você não tem a atenção? Porque se você não tem o tempo das pessoas, o desafio principal hoje é o tempo. E onde a gente mais gasta tempo hoje é no digital. E se a gente for ver onde a gente mais gasta tempo no digital, a gente vai ver que é nas redes sociais. E o que tem nas redes sociais? Conteúdo, né? Ou no digital como um todo. E aí, trazendo um case aqui, eu vou trazer um case de B2B, de branding B2B. A gente tem uma parceria de longa data e muito forte com a Troiano Branding, e a gente desenvolveu um projeto de branding B2B. É um assunto bem específico, mas assim, é um tema bem carente de informação. Então, a gente criou uma série de lives sobre branding no universo B2B, e no final a gente lançou um guia prático de branding B2B. Esse guia gerou mais de 1.000 leads, e desses mais de 1.000 leads, 20% queria desenvolver um projeto de brand B2B imediatamente. E eu estou falando, e outros mais de 60% desenvolveriam um projeto em 6 meses. Então, assim,
o grande desafio é a gente chamar a atenção das pessoas. Como a gente chama a atenção? Prestando um serviço que a gente fez. Olha, como é que a gente faz o Brand B2B? E possivelmente também com entretenimento. E aí você tem um case também muito bom, que é de Red Bull, que é um case até diferente do digital, porque é um case multiplataforma, com eventos, com, com, com muita coisa proprietária, né? Que por si só o conteúdo então, assim, a Red Bull é um case mundial e até lugar comum falar. Mas é para você ver que a gente tem todos os extremos, né? Desde uma equipe de Fórmula 1, passando por corrida de avião, até um manual de brand B2B. E eu lembro também outro case que a gente teve aqui no mundo do marketing, que era de automação industrial. Sabe a grande questão quando a gente está falando de produto, de serviço? Muitas vezes as pessoas elas não têm noção do que o nosso produto, o nosso serviço resolve na vida delas. E a gente quer falar com essas pessoas de uma maneira muito tradicional, muito ainda do passado. E eu lembro que a gente desenvolveu um projeto piloto, né, que falava de como um tipo de serviço que eles têm pode melhorar a automação, pode trazer benefícios no sentido de redução de custos, de redução de um monte de coisa e de potencializar outras coisas. Então, assim, é um conteúdo que sempre fala assim, o conteúdo ajuda a vender. O conteúdo vende e o conteúdo, principalmente, ele ajuda a vender. Então, quando você vai lá, cara, olha só, você faz um trabalho X, mas você pode fazer o trabalho de forma Y e como que a gente faz esse conteúdo pode ajudar as empresas a vender mais e melhor. Você comentou da questão de captar a atenção das pessoas, né? Que a gente tem que fazer isso em poucos segundos. Não adianta ter todo um discurso elaborado se a pessoa não presta atenção na gente, né? Então, o maior desafio, o primeiro desafio é captar a atenção. E a gente não consegue captar a atenção das pessoas falando da gente mesmo. Falando, eu tenho esse produto, eu tenho esse serviço. Isso não é um objeto prévio da atenção daquele público, né? O que interessa para ele são os problemas dele, são os interesses dele, é o universo dele. Então eu tenho que falar dele, eu tenho que falar das dores dele, eu tenho que ou então fazer uma promessa de solução de alguma dor que ele efetivamente tenha, mas eu tenho que ter o olhar para o público, né? Porque muita empresa fala de ter olhar para o público, mas se você vai ver na prática, ela fala dela mesma, ela quer pôr a foto da fábrica na capa do catálogo de produtos, né? Por exemplo, ou no primeira seção do site, né? E a primeira seção do site é um exemplo de captar a atenção em poucos segundos. Ali não é o lugar de eu falar de mim mesmo, né? Falar da empresa ou do serviço, a primeira seção. É o momento de captar a atenção falando da dor do público, do problema do público, ou fazendo uma promessa relacionada a isso, né? E eu vejo que muitas empresas não dão essa atenção a essa questão, né? De fazer um discurso que não é de dentro da empresa para o mercado. É um discurso que ele tem que começar no mercado. Ele tem que ter a atenção para o público, né? Ele tem que ter a visão. O foco da empresa tem que ser o foco do público, né? Como alguns dizem. Então, eu percebo que existe muito empresário que não tem essa consciência, que pensa assim, eu preciso anunciar o meu produto, o meu serviço, e assim eu vou vender. Parece lógico, mas na conexão. você está ok? Voltou, né? Voltamos. Aqui para mim está ok, internet. Tá ok. Para mim também, eu tenho uma boa conexão, não sei, mas talvez pelo fato de estar gravando, ele consuma mais banda, né? Mas eu estava dizendo o seguinte, da importância de captar a atenção e de ter o olhar para o público. E nas redes sociais é um lugar que a gente vê muito isso, vê muito esse erro, na verdade. Muitas redes sociais
são focadas em falar do produto, falar da empresa, falar do serviço, e fica esse discurso compre, me compre, me compre, né? Enquanto isso não gera uma conexão com o público e nem desperta a atenção, né? E você tem projetos de conteúdo voltados a marcas, né? Justamente nessa linha que você comentou antes. Além dos cases que você comentou, aliás, vou até fazer um comentário sobre Red Bull. A Red Bull, ela saiu muito fora da linha que os grandes anunciantes vinham fazendo, porque os grandes anunciantes trabalhavam TV aberta, ou eventualmente TV fechada, trabalhavam mídias impressas, coisas que antigamente eram muito mais importantes do que são hoje. E também tem um efeito muito mais de gerar conhecimento da marca do que outra coisa, né? E a Red Bull, ela mudou isso. Ela começou a criar um branding com base em eventos, principalmente, em que o mais importante era a experiência que a marca proporcionava, né? E essa associação com a experiência foi criando automaticamente uma imagem da marca, né? Acho que é um grande exemplo de um conteúdo diferente, né, do que na época vinha sendo feito, e abriu toda uma linha nova de trabalho para várias marcas, tal. Nessa linha de cases de branding B2B, B2B é um grande desafio, né? Porque você tem um processo de decisão mais complexo, muitos papéis de compra, né? Você não fala com uma pessoa só. O que você, que outro exemplo, né, que você poderia nos trazer nessa linha de um branding voltado ao B2B? A gente tem um outro case aqui bem legal também, que foi com um estúdio de inovação chamado WIMI. E foi exatamente isso que a gente fez, né? A gente não falou de como você vai inovar. Não, a gente desenvolveu uma série de lives para falar sobre desmistificando o marketing de hoje, né? O growth marketing, na verdade. E a gente apresentou uma série de ferramentas, trouxemos casos de sucesso, então também foi algo que gerou bastante resultado. E, enfim, o principal, Arnaldo, quando a gente fala de criação de conteúdo para a marca, a gente tem que olhar que ele é estratégico, né? Ele é estratégico, ele precisa ser diferente também. O caso que você falou da Red Bull, ele é diferente. E ele precisa, a gente precisa realmente olhar para a pessoa que a gente vai vender, né? Então, assim, quais são os seus anseios, quais são os seus desejos, suas vontades, seus sonhos, né? A gente tem que mapear ali todos os atributos dos nossos produtos, dos nossos serviços e ver ali, o que a gente resolve, mas no final, qual é o sonho da pessoa? Então, assim, a gente vai criar as coisas muito baseados nesses sonhos, né? E a gente não vai vender ar, né? A gente não vai inventar nada. A gente vai criar algo que esteja relacionado ao sonho dela, né? Como que ela faz, como que a gente pode ajudá-la a atingir o sonho dela, né? Através de um guia, através de uma aula, através de uma receita, enfim. Existem muitos hoje, muitos exemplos, né? E quando a gente fala de conteúdo para marca, hoje em dia você pode fazer muitas coisas e na verdade hoje né, não é de hoje, né? Desde quando eu vinha falando sobre isso lá atrás, as pessoas hoje são marcas também e elas produzem conteúdo e é impressionante como tudo virou conteúdo entre aspas, né? E na verdade, quando a gente fala de caso de sucesso, não precisa só pensar em formatos assim tradicionais. O conteúdo, ele é uma conversa. Se a gente for olhar o caso de Magalu, ela conversa com as pessoas e, mais do que isso, ela faz parte do dia a dia das pessoas. Esse é o grande desafio das marcas, fazerem parte do dia a dia das pessoas de forma natural, sem você estar ali todo dia vendendo algo. E olha que ela vende, ela é a que mais vende, né? Mas é uma coisa também que, como a gente falou lá no início, é um projeto de longo prazo. Magalu não começou
1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos atrás. Começou há mais de 10, né? Quando o Fred Trajano começou a pensar, cara, eu vou criar um tutorial para mostrar às pessoas como que funciona esse produto, né? Então, assim, a gente tem que ajudar as pessoas a comprar. Esse é o papel do conteúdo. O conteúdo, ele vende, mas mais do que ele vende, mais do que fazer o conteúdo vender, a gente tem que ajudar as pessoas a comprarem, né? E o conteúdo tem esse papel, né, de fazer com que as pessoas elas naveguem por essa jornada de forma natural, né? Quando você vê, você já chegou ali, cara, eu preciso disso, né? Isso está falando comigo, está conversando comigo. E quando a gente fala do B2B, só de plataforma de marketing, de ferramenta de marketing, a gente tem no mundo mais de 10 mil. No Brasil, no mínimo 10, 20% disso, né? Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma plataforma de atendimento omnichannel. Cara, a dificuldade de você falar com C-level é grande, né? Então, assim, não é, quando a gente fala de conteúdo, a gente tem que ser muito cirúrgico, mas, ao mesmo tempo, também muito multiplataforma também, né? Muito assim, multicanal, assim, multiformatos. Não existe uma bala de prata. Você tem que fazer muitas coisas. Você tem que ter muitas iniciativas bem estruturadas, né? Não é uma coisa com início, meio e fim. É uma coisa que começa e não tem fim. É um looping infinito, né? De você testar, de você errar. Então, assim, quando a gente fala de um caso de sucesso, é um caso de sucesso que aconteceu num passado e que eu lembro muito do Pio Borges, que é da época do marketing direto na internet, que ele fala, cara, para um caso de sucesso ser um caso de sucesso, existiu muito erro no meio do caminho, né? Então, qualquer caso de sucesso, ele só foi caso de sucesso porque muitas coisas deram erradas no meio do caminho, e esse processo de aprendizado é muito importante, né? Porque dali você extrai aprendizados importantes que vão te ensinar o melhor caminho para você trilhar o caminho do sucesso. Perfeito. Um ponto que eu chamo muita atenção dos empresários é que o ideal é fazer a chamada venda em 2 passos, pelo menos é como eu chamo. O que seria a venda em 2 passos? Ao invés de você oferecer diretamente o teu produto ou serviço, que você vai ter uma baixa taxa de conversão e um custo de aquisição muito alto, você oferece um conteúdo de interesse do público de forma gratuita. Com isso, você vai gerar o lead, o material rico, né? Você vai gerar o lead a um custo muito mais baixo. Com esse lead, você vai gerar relacionamento e, na medida em que ele engajar, você vai fazer a venda para ele, né? Você tem uma taxa de conversão maior e um custo de aquisição do cliente menor quando você faz em 2 passos. Até porque existe uma sensação de reciprocidade. Uma vez que você tenha me fornecido algo gratuito que foi útil para mim, agregou valor, me ajudou, eu me sinto meio que na obrigação de retribuir de alguma forma, né? Isso é natural do ser humano. Então, as pessoas, muitas vezes, principalmente pequenas empresas, olham, às vezes, as grandes empresas e querem fazer ações parecidas. Só que as grandes empresas, não é viável para as pequenas fazerem o que as grandes fazem. Então, o conteúdo e, principalmente, essa forma de adquirir o cliente, que é respeitando a jornada do cliente, ela acaba sendo muito mais efetiva e mais econômica, né? E para isso a gente pode citar os blogs. Os blogs, entre outros tipos de conteúdo, eles ajudam a gerar um tráfego gratuito, inclusive, né? Muito parecido com a própria mecânica de um portal, né? Sim, mas é um trabalho de longo prazo. Até nessa experiência que eu tive, foram 2 anos e a gente praticamente começou com blog, e do zero, a gente tinha, eu lembro, sei lá, acho que 12 conteúdos, e a gente saiu com, sei lá, centenas, e uma audiência pequena e ínfima para uma audiência de dezenas, de milhares de pessoas, de um tema bem específico e que virou referência já para o público-alvo. Então, é um projeto
de conteúdo é um projeto de 1 a 2 anos minimamente, né? Minimamente. E é algo que realmente faz a diferença, mas que tem que ser muito bem pensado, né? Tem que ser muito bem executado, porque hoje em dia tem muito conteúdo, vamos combinar. Então, assim, não dá para produzir por produzir. Você tem que ter, sempre você tem que ter algo que realmente faça a diferença na vida das pessoas. Você tem que ter algo, tem que ter um conteúdo que só você tenha. E é cada vez mais difícil isso acontecer, né? Porque tem muita gente produzindo conteúdo, muitas empresas, muitas pessoas. Então, assim, a concorrência hoje ela é muito grande. A concorrência pela atenção, pelo tempo das pessoas, né? Então, assim, hoje existem multiplicidade de produtos, serviços, de plataformas, de canais, mas o tempo continua tendo 24 horas, né? Por mais que a gente trabalhe, às vezes, 12, 14, 16 horas, não vai passar disso, né? Então, assim, a briga realmente é pelo tempo e realmente você só vai conquistar a atenção das pessoas se você prestar serviço para elas ou se você entender elas ou fazer essas coisas juntas, né? Essa é a receita, não tem outra, né? E quando você vai olhar para os cases que a gente citou aqui, como até batidos, como Magalu ou Red Bull, ou até esse case que eu falei mesmo do mundo do marketing com a Troiano, ou com a Wimi, são casos certos que prestam serviço, né? Ou que entretêm. Essa é a dobradinha fundamental. Mas, mais do que isso, além disso, é realmente assim, cara, esse conteúdo é único, é exclusivo. Eu tenho isso desde a aula lá de 2010. Esse conteúdo é diferente, é único, é exclusivo, é multiplataforma, multimídia, né? Hoje em dia, as redes sociais elas entregam infinitamente mais os vídeos, né? E é um tipo de conteúdo que não é fácil de fazer, não vou dizer que ele é tão complexo hoje, porque se você der um celular na mão de uma pessoa criativa, ela vai fazer miséria. Então, aí, os influenciadores digitais que não me deixam mentir, né? Até a gente atende também um cliente que a gente produz conteúdos, cobertura jornalística e tudo. E eu até brinquei assim com a minha filha, falei assim, olha, ano que vem você vai lá e você vai fazer uns vídeos diferentes, porque eu não consigo fazer. Você vai fazer um vídeos tipo TikTok e tal, vai ser bem legal. Então, hoje é muito mais complexo você fazer um conteúdo que tenha todas essas características, né? Porque não adianta você fazer o conteúdo por fazer, com todas as características, também se não tiver alcance. E muitas vezes às vezes a gente vai ter que até patrocinar esse conteúdo e também ter estratégias de recomendação, que hoje é muito forte também, né? É uma estratégia de pouca utilização, que a gente utiliza pouco de recomendação, que a gente precisa trabalhar mais também. Perfeito. Não, com certeza. E a questão de muitas empresas usam o conteúdo de forma correta para também construir autoridade, que é uma coisa que às vezes a gente associa mais a pessoas, né? Então eu tenho lá um guru de determinado assunto, ele tem que construir autoridade sobre aquele assunto. Só que isso vale para as empresas também, né? E essa construção da autoridade, que vai gerar um elo de confiança, ela é feita através do conteúdo também que agregue valor. São as pequenas vitórias, né, que a pessoa acaba dando para o seu público na medida em que ela entrega um conteúdo de valor, né? Então isso vai de encontro ao que você fala, essa questão de ter um conteúdo diferenciado e um conteúdo que agregue valor para o público, né? Um conteúdo próprio, basicamente. Sim, exatamente. Porque hoje a concorrência, como você disse, é muito grande, né? A gente compete com a Globo, a gente compete com a Netflix. Então, assim, é uma competição muito grande, muito, muito grande mesmo. Uhum. E a gente poderia comentar um pouco uma coisa que muita gente acaba tendo como projeto é você ser um influencer, né? Esse eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras, né? Porque o influencer, a maioria não diria a maioria, mas muitos nascem quase que por acaso, né? Despretensiosamente. Logicamente, hoje já tem aqueles
que se constroem de forma consciente, mas tem muitos projetos em que você tem uma dificuldade muito grande de construir, né, esse grande público, essa grande conexão com o público. E eu acho que Eu a acho que isso dificuldade... eu acho que Pode comentar. essa questão do acaso, ela é um pouco exceção. E aí, Aham. se você for olhar um case que está aí bombando, o Luva de Pedreiro é uma exceção. Uhum. Mas quando a gente fala de marcas especificamente, tem um fator prioritário e até dos influenciadores digitais, que é a consistência. Então, Uhum. assim, eu conheço alguns influenciadores e todos têm essa questão da consistência muito forte. Eles não nasceram da noite para o dia. Eles trabalharam bastante. E muitos anos sem ganhar um centavo, com baixíssimas audiências. Então, assim, uma coisa muito importante do conteúdo para a marca é a consistência. É a consistência que vai gerar o resultado no médio e longo prazo. Não adianta. Quando a gente fala de grandes players de produção de conteúdo, como a própria Globo ou Netflix, elas não nasceram uma semana atrás. Elas não fizeram sucesso da noite para o dia. Levou um tempo. Porque quando a gente fala de conteúdo, a gente fala de credibilidade, né? E uma credibilidade, ela demora a ser construída. O que as pessoas falam de autoridade, né? Eu, como jornalista, vou lá na credibilidade, né? Então, assim, para você construir uma credibilidade demora muito tempo, Uhum. né? Porque você pode ter, e hoje em dia, nesse mundo de lançamento digital também, você tem muitas pessoas que são autoridades no assunto. Você vê um exemplo que está acontecendo agora, o Abílio Diniz entrou no TikTok. Ele é uma autoridade, mas a credibilidade dele naquele meio ainda está em construção, Uhum. né? A credibilidade dele como produtor de conteúdo e a consistência dele, o sucesso dele só vai se dar com consistência. Não adianta. Ele pode ter a autoridade que for, aonde que for. E ele só vai ter sucesso se a execução dele for muito bem feita, se estiver produzindo um conteúdo único, exclusivo, diferente, e se tiver consistência. É uma receita que, se é que a gente tem uma receita de bolo, essa é uma receita que não pode faltar. É um caso que eu acho muito interessante, é o do Primo Rico, né? Ele, quando começou, ele foi muito criticado. Eu li várias críticas sobre ele na época em que ele estava iniciando, né? Questionando, às vezes, até o conhecimento que ele tinha na área de finanças, etc. Sempre tem esses críticos, né? Isso é uma coisa também que eu acho que todos que se colocam na internet, criam um conteúdo, tem que saber que na medida em que crescer a audiência, vai também ter uma quantidade de críticos, né? Mas ele manteve essa consistência, agregando valor ao público de uma forma com uma linguagem simples, acessível, e se tornou esse grande sucesso que ele é hoje, né? É um case muito interessante, né? Sim, e tem um outro atributo que é muito importante que ele tem, que é a autenticidade. Uhum. Ele fala muito de skin the game, né? Que é assim, na pele mesmo, ele coloca a pele dele em risco, né? Essa pele em risco é a autenticidade. Quando ele pega e mostra, abre a carteira dele de investimentos de maneira real, é autêntico e gera empatia nas pessoas. E sabe o grande pulo do gato também? É a construção de uma comunidade. É uma construção. Quando a gente fala de conteúdo hoje, a briga é muito menos por uma construção de audiência, de números, e muito mais por uma construção de comunidade. Hoje em dia, você ter audiência é praticamente, assim, não vou dizer que não diz nada, mas assim, é muito menos importante você ter uma audiência do que você ter uma comunidade. São coisas diferentes. E influenciadores como ele, eles construíram uma comunidade que se conectam, que têm empatia, que têm as mesmas dores, que buscam as mesmas soluções, buscam os mesmos sonhos. Então, isso tudo faz parte do sucesso de influenciadores
E o caso do Magalu, que se tornou, da Lu, né, do Magalu, que se tornou a principal influenciadora personagem que tem, né, do mundo, né, superando a Barbie, é um caso desse, né? É um caso que ela cria uma autenticidade a partir do momento que tem empatia, que tem uma conversa, né? E cria-se uma comunidade, né? É uma coisa porque sabe o que acontece, que acontecia e ainda acontece, mas aconteceu muito com as marcas, com as empresas, que elas têm uma autoridade muito grande, e elas fazem questão de ter essa autoridade, de dizer assim, cara, eu sou isso, meu produto é aquilo, você quer assim, beleza, você não quer, beleza, tchau. Só que não funciona mais assim, né? Não funciona e nem pode funcionar mais assim. As empresas têm que se tornar amiga das pessoas, têm que ajudar as pessoas, né? No final das contas. E é isso que esses influenciadores fazem, eles ajudam as pessoas a conquistarem níveis mais altos do que elas estão naquele momento. Por isso que é importante os profissionais que trabalham com conteúdo, desde gestão de redes sociais, até a parte de tráfego pago, que envolve, de alguma forma, o conteúdo lá dentro dos anúncios, que muitas vezes também você anuncia material rico, por exemplo, enfim. Todos esses profissionais que trabalham, de alguma forma, com o conteúdo, assessorando as empresas, eles precisam ter essa consciência para poder informar e assessorar melhor os seus clientes, porque muitos empresários não têm esse conhecimento, né? Não tiveram essa oportunidade. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer de educar também os empresários para que eles entendam a real função de uma rede social, de um blog, de um site, de um portal, enfim, todos os canais que a gente pode trabalhar com informação, né, para gerar essa conexão com o público, para construir a marca, até para participar do processo de venda. Né? Repetindo aquilo que eu comentei, já que a venda não é um evento isolado, ela é um processo com muitas etapas que envolve informação, conhecimento, tomada de consciência, conquista de confiança, etc. Né? Então, é muito importante que os profissionais tenham essa visão e eduquem os clientes para que eles possam executar da melhor forma, porque a visão imediatista ela não vai gerar resultados para as empresas. Né? E as empresas precisam entrar nesse mundo do conteúdo de uma forma, como você disse, autêntica, consistente, trazendo a verdade dela, trazendo algo único, né? Trazendo os valores dela também, porque os valores criam conexão também com o público. Né? Muitas Exato. empresas não valorizam isso, não lembram de expressar os próprios valores, ou primeiro de definir quais são os seus valores, de expressar isso nos seus conteúdos. Né? Exatamente. Tem que ser parceira, né? Tem que ser parceiro das pessoas. É isso que as pessoas esperam, né? A gente está num mundo que é cada um por si, Deus por todos, e a gente espera das pessoas das pessoas e das marcas ajuda, né? A gente espera que as pessoas e as marcas sejam pontes para a gente alcançar algo, né? E a gente pode fazer isso com o conteúdo, ajudando as pessoas a resolver alguns problemas que elas têm ali. No caso que você falou do Primo Rico, cara, como eu faço para não ser, não necessariamente ser rico, mas para eu poupar bem, né? Para eu poder investir bem, né? Para eu poder investir melhor, né? Como eu levo a educação financeira, né? No fundo, o propósito é a educação financeira. A gente está num país que a educação financeira ela é nula, é zero, né? Assim, mais do que a briga, mais do que ter mais pessoas na bolsa, investindo na bolsa, é para que você tenha mais pessoas com educação financeira que não estejam quebradas, né? Porque é muito fácil falar que a economia está horrível, que eu não sei o quê, se a gente mesmo não sabe administrar a nossa conta, né? Uhum. Perfeito. A gente está indo aqui para os minutos finais. Esses minutos finais para você fazer as observações que você quiser. Primeiro, agradecer por esse tempo, agradecer aí todo mundo que está assistindo.
e dizer que o conteúdo ele precisa ser estratégico, né? Ele precisa ter um objetivo estratégico bem claro e ele precisa ser pensado de forma estruturada em curto, médio e longo prazo. Dá para ter resultados no curto prazo, sim, porém, os resultados maiores eles vão se dar no longo prazo, a partir do momento que é quase uma progressão geométrica, né? Quanto mais conteúdo eu tiver, quanto mais pontos de contato estiverem cobertos por algum tipo de conteúdo, mais chances eu vou ter de ajudar o meu cliente a comprar, né? O conteúdo ele não vende, ele ajuda as pessoas a comprarem, né? Então esse é o papel, essa é a mensagem e fazer realmente com um olhar bem profissional, porque hoje em dia a gente tem muitas opções, né? E cada vez mais uma concorrência muito grande. Perfeito, agradeço muito. Eu queria convidar também as pessoas que estão nos ouvindo a conhecerem um projeto que eu tenho de mentoria na área de marketing estratégico. Para ter mais informações, é só digitar no navegador mentoria.marketing. Se você digitar no navegador mentoria.marketing, dá um enter, você vai ter mais informações sobre esse trabalho de mentoria em estratégias de marketing. Muito obrigado, Bruno, e espero que a gente possa ter outras oportunidades para tratar de outros assuntos, e só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Legal. Obrigado, pessoal. Um abraço, uma honra. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.